Quem opera o mercado de resolução de disputas complexas compreende que a intuição, sem o amparo do método, é um risco alto demais para se correr à mesa. O cenário atual exige dos profissionais uma transição clara, deixar o senso comum e alcançar o rigor científico da estratégia. O episódio de hoje marca o início de um movimento institucional sem precedentes na nossa área. Estamos inaugurando uma série de encontros que, até este momento, mantivemos sob estrita reserva. Nosso convidado de hoje abre um colegiado exclusivo de autoridades nacionais que conduzirão as próximas masterclasses da nossa formação avançada. Ninguém, além dos bastidores, sabe o que vem pela frente. Para inaugurar este ciclo com o peso técnico que o tema exige, recebemos o mediador, presidente do Conselho do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, e uma das mentes fundamentais na consolidação dos métodos autocompositivos no país, Adolfo Braga Neto. Adolfo, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Eduardo. Suas palavras muito me honram. Um grande prazer aqui estar contigo. O prazer é todo meu, Adolfo. Sem dúvida alguma, é um privilégio poder compartilhar esse momento contigo. Adolfo, a introdução das dinâmicas do Alternative Dispute Resolution, os ADRs norte-americanos no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990, demandou um esforço hercúleo de aculturação. Afinal, importamos uma lógica processual e negocial gestada sob a égide da Common Law norte-americana para inseri-la em um sistema da Civil Law, culturalmente dogmático e historicamente litigioso. Olhando para esse panorama histórico, quais foram os principais pontos de fricção teórica e prática para transpor a essência dos ADRs, ou os métodos autocompositivos, para a realidade contratual e jurídica brasileira? Pergunta complexa e desafio respondê-la. São vários aspectos. Vou tentar apontar a partir do que vivenciei aqui no Brasil, né? E o que a gente está vivenciando. Acho que um componente que marcaria inicialmente, Eduardo, você bem colocou, né? Uma mudança de cultura, né? Então, estamos vivenciando um processo que a tendência é uma abertura cada vez maior para a utilização das metodologias que hoje, na nossa doutrina, são consideradas adequadas, né? Nós iniciamos, como você bem sabe, os primeiros passos a partir da evolução, né? Sobretudo que nós conhecemos e tivemos a oportunidade de vivenciar, você mais ainda, né? Por viver nos Estados Unidos, né? Onde emprestamos a palavra alternativas, né, metodologias alternativas, e hoje são configuradas e entendidas como adequadas, né? Então, acho que a própria mudança da expressão das metodologias já trazem uma perspectiva de não sei se dizer transformação, podemos dizer de transformação da própria sociedade que está evoluindo. Por que eu digo que está evoluindo? Porque ainda existe desconhecimento do cidadão comum sobre as possibilidades e sobre o que está ao alcance e, sobretudo, a partir do elemento que você apontou, né? Onde o cidadão passa a ser o centro e a vontade dele é um fator fundamental, que sem isso a metodologia não existe, podemos dizer assim, né? Que é
um princípio no direito contratual, que é o princípio da autonomia da vontade, né? Então, isso, acho que a leitura que nós fazemos é que vem evoluindo, não chegamos à altura dos Estados Unidos, como você bem colocou, bem aponta, né? Porém, estamos caminhando, não sei se na rapidez que nós gostaríamos como profissional, mas está havendo uma evolução, mas a conscientização disso é que ainda existe desconhecimento. E aí digo, não somente do cidadão comum, mas podemos dizer em todas as áreas, porque estamos vivenciando esse processo com essa evolução, pessoal. Eu acredito que essa barreira cultural que nós frequentemente sempre vamos colidir para encaminhar uma evolução acaba se refletindo na postura dos operadores do direito. E aí eu não trago simplesmente esse peso para a advocacia em si, mas também para a magistratura. E agora com a figura dos métodos autocompositivos adequados, antigos alternativos, né, Adolfo, para os mediadores. A postura do mediador também sofre uma evolução. Nós criamos uma capacitação e temos que evoluir. E, nesse sentido, nós estamos, vamos assim, deitando na mesa essa massa pensante do projeto Nexum, com a Nexum Mind School, e que nós entraremos em mais detalhes com o tempo, porque aqui nós não estamos para desnudar tudo, nós estamos apenas para trazer a notícia de que nós estamos trabalhando nisso. E não somente Eduardo e Adolfo, mas um bloco de pessoas que vem nesse grupo junto. Adolfo, mais uma provocação. A prática contemporânea nos obriga a transitar por diferentes escolas, ou seja, nós temos que ter modelos distintos, já que cada caso é um caso. Não existe um modelo para todos os tipos de conflitos, e nós já sabemos que conflitos não devem ser encarados como algo negativo, mas é algo para evoluir, para nós podermos dialogar e conversarmos. Então, nessas diferentes escolas que nós temos para podermos abordar os conflitos, desde o modelo linear e intervencionista de Harvard até a abordagem transformativa, que é muito utilizado por nós no Brasil, em litígios corporativos complexos, onde a assimetria de poder, evidentemente, não é o mesmo peso e a mesma medida para quem está sentado na mesa, e isso traz uma disfuncionalidade relacional das partes. Digo que o tempo urge por uma composição imediata, mas sustentável do acordo. O acordo tem que se sustentar. E isso exige um reordenamento das partes. Diante de um cenário de alta fricção que tem sido a nossa existência, qual seria o critério técnico para equilibrar o pragmatismo da negociação baseada em interesses da escola de Harvard com a necessidade da transformação das inter-relações na mesa? Ou seja, nós não podemos exclusivamente fazer um acordo para resolver aquele problema, mas resolver por que o problema aconteceu. Poderias trazer para nós uma avenida onde nós possamos circular com essas escolas? Eu anotei a tua pergunta, que é direcionada aos modelos, né? Que acho que essa é uma riqueza muito grande, mas voltar no teu comentário anterior, que acho que é super relevante marcar, e por força do momento que nós vivenciamos, que está atrelado que a primeira resposta que te passei, né? Penso hoje que é momento da mediação, e acho que vou também incluir a negociação, e aí hoje vivenciado a partir de um olhar do direito, porque como profissional da área do direito, o termo autocomposição expressa as várias metodologias, né, inclusive justiça restaurativa. Por que eu
quero retomar antes de responder tua pergunta, a segunda pergunta. Porque, paralelo com minha observação anterior, acho que é importante marcar que hoje, ao se falar na gestão, porque você está entrando na questão da gestão do conflito, né? As pessoas olham, isso é para advogado, isso é para juiz, isso é para quem vai decidir por mim, que é a lógica da perspectiva que eu estava falando, de que, quer dizer, não falamos, estávamos conversando nos bastidores, né? Que a leitura que as pessoas fazem é que justiça hoje é sinônimo de judiciário. Eu acho que esse termo já não existe mais, né? Justiça pode ser feita também pelas ADRs, por outros mecanismos. Por que eu estou falando isso? Porque uma observação que acabei não comentando e que você me fez lembrar no seu comentário, hoje acham o cidadão comum, ao estar vivenciando um conflito, ele fala, isto é para o meu advogado, ou isto eu vou buscar um advogado, eu vou buscar meus direitos. Então, começamos a terceirização do conflito, né? Por que eu estou marcando isso? Porque hoje pensamos que devemos vivenciar e propor uma readequação da formação do operador do direito. E, aliás, recentemente, numa instituição, numa Câmara aqui em São Paulo, comentei, né, eu sempre brinco, nós, da área do direito, né, ao sairmos da graduação do direito, nós somos lidos como operadores do direito. E eu sempre brinco e falo, cuidado, nós saímos como operadores do processo, porque a lógica é olhar o mundo pelo lado do processo. Então, o advogado vai, ao receber uma causa, eventualmente, ao receber uma demanda, ele vai pensar processualmente. E acho que quando falamos de ADR, hoje, na realidade brasileira, e penso que mundial, que aí vem a experiência americana, que você me corrija se estiver errado, que além de se pensar no formato processual, ele tem a possibilidade de pensar um caminho que vai pela via da negociação ou da autocomposição, o que seja, né? E ele estuda essa possibilidade e vai estudar com seu cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque além da graduação do direito que precisa ser revista, os outros profissionais de outras áreas também devem rever, porque também é da área deles. O que eu quero dizer com isso? Isso não é somente para o operador do direito. Isso é para o médico, para o assistente social, é para o engenheiro, porque ele também está lidando com conflito permanentemente, né? E acaba terceirizando, levando para o advogado, o colega, de repente, de empresa e tudo mais, né? Então, é momento das graduações, e aí digo muito realidade brasileira, de rever as graduações e pensarem a importância de o que você está apontando, do estudo sobre o conflito de uma maneira ampla, porque nós fazemos isso ao sermos capacitados em mediação, né? Nós vamos estudar o conflito, coisa que nem a psicologia, nem o graduado em psicologia ou a graduação da psicologia atende, porque passa a terceirizar também para o direito. Então, acho que é momento de se rever essa perspectiva de graduação e, ao mesmo tempo, hoje a gente está, eu acho que até comentei contigo também em bastidores, com especialistas da mediação,
como introduzir a possibilidade da sair, não somente a graduação ter um outro olhar, mas também a formação do profissional ou a formação do, do, da criança, dos menores, nessa perspectiva. Então, acho que estamos pensando como construir isto, e aí a importância de se adequar em função da complexidade que envolve o conflito. Tá? E dentro desse viés, aí tentando responder sua última pergunta, penso que ao se falar na mediação em si, né, eu acho que foi-se o tempo de pensar os modelos de uma maneira estanque, né? Eu tive o privilégio, você sabe, tive o privilégio de vivenciar todos eles, né? Tanto o, a perspectiva de Harvard, tanto quanto a visão de uma ex-diretora de Harvard, que era a Sarah Cobb, a partir do modelo circular narrativo, influenciado muito pela psicologia, sobretudo sistêmica, né? E, ao mesmo tempo, posteriormente, fui influenciado por um dos autores, né, do modelo transformativo, e ver o quanto eles podem, sabe, conviver, né? E, então acho que não é que eu conviva com todos eles. Hoje tenho um olhar especificamente na forma de desenvolver a mediação nesse aspecto e que me faz apontar uma perspectiva. A gente não entra numa mediação com a intenção de transformar as pessoas, não é isso. Mesmo porque o modelo transformativo não é a transformação das pessoas, é ter a clareza que o estudo do conflito leva à perspectiva de constatação de que aquele momento é um momento de crise e que aquela crise é decorrente de uma perspectiva de falta de reconhecimento recíproco, porque quando há essa falta de reconhecimento recíproco tem uma visão muito voltada para si, e aí vem a perspectiva que nós estávamos falando, né? Ao questionar a separação do problema das pessoas, né? A perspectiva da confusão da expressão faz com que a percepção da pessoa ele não está me reconhecendo, né? E ao não estar se sentindo reconhecido, a pessoa começa a estar numa perspectiva pessoal de olhar só para si, né? E paralelamente a isso, um outro elemento que muitas vezes não é muito claro para as pessoas, e vejo isso elas acabarem confundindo, né? O termo de o termo que veio justamente da linguagem, sobretudo norte-americana, né? Empowerment, né? E aí automaticamente fraqueza, né? Então aí esses dois componentes estão, e a confusão, sobretudo aqui no Brasil, é a perspectiva de que um mediador tem a possibilidade de fortalecer as pessoas. Isso é uma pretensão que é impossível, né? Esse é um movimento muito pessoal que é construído pelas pessoas e que, que vão, e aí o papel do mediador nessa perspectiva é de acompanhar e promover a clareza e constatação dessas mudanças que são em direção ao abandono do autocentramento para a existência do reconhecimento e automaticamente da fragilidade para o fortalecimento, que talvez fique mais claro o entendimento sobre o sentido de empowerment.
Obrigado, Adolfo. É sempre o termo que me salta que é uma delícia te escutar, porque sempre aprendemos e sempre nos deixa mais claro questões que eventualmente possam ser controvertidas e não precisam ser controvertidas, elas precisam ser esclarecidas. Então, obrigado por me deliciar aqui com esse discurso que me anima muito para esse trabalho que nós estamos colocando na mesa. E Adolfo, agora vamos dizer assim, nós trabalhamos as partes, nós trabalhamos o judiciário, os operadores, como os advogados e engenheiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos precisam ver o conflito. Vamos trabalhar os mediadores, que é o nosso foco para levantar essa régua de serviços que podem acontecer no nosso, não somente no mercado, mas na nossa sociedade, nessa mudança de cultura. Observa-se um contingente expressivo de profissionais que dominam o rito básico da mediação e conduzem perfeitamente. Nós continuam um número crescente de acordos ocorrendo. Todavia, do mesmo momento, nós vemos que existe um mercado lá fora que busca maior assistência. E por um teto, vamos dizer assim, que hoje esses operadores acabam apresentando e sendo confrontados por ambientes corporativos de alta fricção e, de novo, aquela assimetria de poder acontece muito no mercado corporativo e que exige do mediador uma possibilidade ou uma capacidade maior do que aquela que está hoje sendo ofertada. Na sua avaliação, qual seria o divisor de águas técnico que permite a um mediador experiente alçar voos maiores e transitar com autoridade ativa nos cenários de alta tensão? Como é que nós podemos transformar o mediador em avançado para que ele possa, nesses momentos difíceis, atuar com autoridade e imparcialidade, que essa imparcialidade seja mantida na mesa com esses empresários de primeira linha? Eu sou suspeito para te responder. Por que digo suspeito para te responder? Porque o que você está propondo é o caminho. O que eu quero dizer? E aí não é nada de bajulação, por favor, longe disso. O estudo, o aprofundamento são fundamentais para nós. Então, tudo isso nasceu graças a uma experiência prática, e aliás, você me corrija porque você é um seguidor do modelo de Harvard, como ela nasceu? A partir da observação da prática, que foi construída uma teoria, e que sem essa retroalimentação, isso tende a se estagnar, né? Por que eu digo isso também? E aí não quero, longe de mim, ser um exemplo, né? Por favor, não é nada disso. Toda e qualquer prática que eu que eu tenho, né? Sempre me traz perguntas e eu vou tentar buscar respostas. E onde a gente vai buscar? Na teoria, na doutrina. Muitas vezes a gente não tem. E aí a importância de trocas e de cursos, que é o que você está propondo, né? Então, isso não tem preço. E acho que isto é um dever nosso como profissional de resolução de conflito, onde nós não sabemos absolutamente nada. O centro são as pessoas e são eles a nos direcionarem o que eles eventualmente necessitam, como você falou, eventualmente como eles têm interesse e qual é a perspectiva direcional, e estamos ali para ajudar, né? E eu só vou ajudar a partir do momento, não é com o meu, claro que com o meu aprimoramento, mas é com minha experiência, né? Então, aí tem a riqueza, e esse é um dos motivos
que acho que, se não falei anteriormente para você diretamente, falo agora publicamente, né, da importância de cursos como esse, porque faz promove, acho que é o verbo mais adequado, promove uma, um, um elemento de conhecimento que não somente acompanha, mas aprofunda. E aí a importância disso, para mim, não ter, é fundamental. Sabe, Adolfo, eu tenho que agradecer muito a sua sinceridade de trazer isso para a mesa. Eu entendo perfeito o diagnóstico que você traz, e tocando exatamente na lacuna que motivou a fundação da Nexus Mind School e do projeto Nexus, a necessidade de uma criação dessa promoção desse ecossistema onde nós podemos evoluir não somente como pessoas, mas na sequência de evolução como pessoas, nós passamos a ser melhores profissionais. O entendimento, vamos ser depois desses 2 anos do retorno dos Estados Unidos, vamos dizer assim, mais Califórnia. Eu costumo dizer que a Califórnia é um outro país dentro dos Estados Unidos, mas de tanto escutar e na experiência, quando eu trabalho com pessoas, acho que assim, que precisavam de um outro modelo, que o mercado carecia de um espaço focado numa formação tradicional de negociadores. Não somente isso, mas também na capacitação cirúrgica do mediador para ele ou ela, ou todos, lerem a disfuncionalidade na mesa e poderem intervir de uma forma estratégica, minuciosa, cirúrgica, sem mitigar a sua imparcialidade. E é justamente para suprir essa demanda de alta performance que estruturamos o programa avançado Negociação Estratégica para Mediadores, que é uma jornada rigorosa de 40 horas, dividida entre matrizes conceituais, workshops de simulação, sob dupla perspectiva de cada um dos negociadores, não exclusivamente do mediador, mas o mediador compreendendo essa dinâmica e podendo ele agir de uma forma que ele não quebra a imparcialidade. Que as partes, inclusive, acreditam que se não fosse a capacidade dessa pessoa facilitar o diálogo de um modelo ativo, não teriam condições de caminhar por aquela estrada. E para quem está nos assistindo aqui, Adolfo, passamos a antecipar a abertura e o suspense que cede o lugar a um fato. Adolfo Braga Neto é oficialmente o primeiro professor confirmado a liderar o corpo docente dessas masterclasses exclusivas que ancoram o programa. A ideia é nós termos 8, 10 masterclasses de pessoas que são expoentes naquilo que atuam. Nós queremos trazer a excelência técnica, que não aceita atalho, que exige profundidade doutrinária e refinamento prático para que profissionais como você que está nos assistindo aqui busquem o próximo nível, um nível de maestria que desejam fazer parte deste grupo seleto que estudará diretamente com Adolfo e as demais autoridades que esse programa quer trazer. As inscrições para as primeiras masterclasses estarão oficialmente abertas na segunda quinzena de julho. Aguardem, tem muito material para ser trazido antes de vocês saberem exatamente onde vocês entrarão. Nós queremos entregar esse cardápio pronto para que vocês tenham isso. Nós vamos trazer, como o Adolfo veio para essa sala hoje, nós traremos outros que vão expor o que eles têm para vocês compreenderem melhor. Posso adiantar que as classes iniciarão em 11 de agosto e se estenderão por todas as terças-feiras nas 10 semanas subsequentes. Os detalhes do escopo programático e o corpo docente estarão disponíveis no endereço oficial do projeto. O site está em construção, projetonexum.com.br. O acesso direto vai estar aqui no primeiro comentário, fixado nesse episódio, para que vocês tenham a possibilidade de já poderem desbravar o que nós estamos trazendo para instigar o crescimento e o conhecimento de todos.
Doutor Adolfo Braga Neto, agradeço formalmente pela densidade das reflexões compartilhadas hoje nesse pequeno, curto espaço de tempo. Eu que agradeço. Foi um prazer e peço desculpas eventualmente se extrapolei, mas um prazer e conta com a gente sempre. Por favor, Adolfo, extrapole sempre, porque aqui é campo livre para a criação. E para você que nos assistiu até aqui, nós acabamos de abrir as cortinas de uma nova era para a mediação avançada brasileira. Se você quer fazer parte desse grupo restrito, a turma será pequena, as vagas são poucas, para que todos possam não somente se conhecerem, mas terem acesso aos professores, aos expoentes que virão. Os que estiverem nesse curso serão privilegiados por profissionais que vão sentar à mesa com vocês. Clique aqui na descrição para conhecer detalhes da Nexon Mind School. E não se esqueça de deixar o seu positivo, se inscrever no canal e comentar. Ficamos por aqui hoje. Grande abraço para vocês e um especial abraço para o meu amigo Adolfo Braga Neto. Obrigado. Até a próxima, Adolfo.